Olá, meu nome é Lua Valentia e você está assistindo ao canal Espécula, Arte, Magia e Liberdade. Para saber mais a respeito de magia do caos, visite www.especula.com.br. Para saber mais a meu respeito, visite www.luavalentia.com. Hoje nós vamos conversar a respeito de pastores, bispos, pregadores de Jesus Cristo que vieram a falecer porque eles desconsideraram as restrições por conta do coronavírus. Vamos falar sobre esses casos aqui e depois eu vou deixar a minha opinião. Primeiro, Gerald O'Glynn, um pregador nos Estados Unidos, que ele se gabou, ele disse que Deus é maior que o terrível vírus. Esse pastor evangélico morreu algumas semanas depois de mostrar com muito orgulho o quanto que a sua igreja estava lotada. Ele não estava nem aí, ele disse: vou continuar pregando a menos que eu esteja na prisão ou no hospital. O seu último serviço pessoal foi no último dia 22 de março. Ele disse: acredito firmemente que Deus é maior que esse temido vírus. Você pode me citar sobre isso? Então, ele violou os protocolos de segurança, a igreja dele estava lotada, e ele também disse: eu sou essencial. E acrescentou: sou um pregador, eu falo com Deus. Ele realmente desafiou abertamente as restrições do distanciamento social, e infelizmente faleceu. A igreja anunciou muito tristemente, com um coração extremamente triste e pesado, que ele havia morrido uma semana depois de ter sido diagnosticado com o Covid-19. Daí, a filha deles, a Marguerite Crowley, sim, gente, esse é o nome dela, disse que ela tá pedindo para todo mundo ficar em casa, que depois que o pai dela teve realmente o vírus, que ela viu o quão real é a gravidade. Ela disse: peço às pessoas que entendam a gravidade e a seriedade disso, porque não se trata apenas de nós, mas de todos que estão à nossa volta. Foi realmente bastante grave. Bom, número 2, o pastor que mesmo doente com Covid-19 postou que as pessoas estavam sendo histéricas por conta deste vírus. O pastor Landon Spradlin não estava preocupado com o coronavírus quando foi passear em Nova Orleans durante o Mardi Gras. No dia 13 de março, ele compartilhou no Facebook um post enganoso comparando a gripe suína com o coronavírus. E mesmo mostrando sintomas do coronavírus, ele postou sobre a histeria em torno do vírus, um meme em torno do vírus. E ele ainda disse que essa histeria em relação à pandemia estava sendo usada pela mídia para ferir o presidente Trump. Ele disse que sim, o coronavírus era um problema real, mas que acreditava que a mídia estava bombardeando o medo e fazendo mais mal do que bem. Ele disse: o vírus vem e depois vai embora. Infelizmente, após um mês, ele estava morto de coronavírus. Número 3, o reverendo Dr. Jerry J. Smith, da Igreja Batista Missionária de Palmer Grove, morreu também, de acordo com as notícias divulgadas na própria página do Facebook da Palmer Grove. A igreja divulgou a morte dele por coronavírus. O médico legista diz que ele faleceu por conta do Covid. Isso ocorreu após diversos casos dentro da igreja. Eles tiveram um serviço, um culto, a igreja estava lotada, várias pessoas contraíram o Covid-19 e eles foram, e o pastor, o reverendo, aliás, morreu. As autoridades, na época, inclusive, tinham pedido para qualquer pessoa que estivesse na igreja no dia 8 de março, quando foi esse pico aí, que se auto-quarentenasse por 2 semanas.
para ver realmente o que estava acontecendo. Depois, o número 4, um pastor de Yonkers, que ganhava a vida também como um operário do metrô de Nova York, e também, infelizmente, morreu de coronavírus. O nome dele é Scott Elijah, e ele era o pastor da Igreja Episcopal Metodista Africana de Betânia. Enfim, e agora um último aqui, um extra, que não faleceu de coronavírus, pelo menos até no presente momento que eu estou fazendo esse vídeo, mas que contraiu o coronavírus. O pastor principal, Carl Lentz, da igreja Hillsong, uma mega igreja Hillsong em Nova York, relatou na sua live do Instagram que sim, que testou positivo para o coronavírus. O ministro da mega igreja tem 41 anos de idade e alertou aqueles que assistiram que os sintomas da doença se espalham rapidamente, são muito reais. Comecei a me sentir tão mal, disse ele. Os sintomas são tão reais, disse ele. Então, quando ele começou a sentir os sintomas, ou seja, dificuldade em respirar, tosse, febre alta, dores musculares, ele ligou para o médico e pediu o teste e o resultado para ele os resultados foram positivos. Todas as fontes do que eu li agora vão estar na descrição desse vídeo e eu gostaria de comentar com vocês mais uma vez sobre isso. São exemplos, tristes exemplos, de pessoas que ignoraram as recomendações médicas, ignoraram o distanciamento social e simplesmente colocaram suas igrejas com muita gente. Ao invés de usarem a tecnologia, temos tecnologia, podemos fazer live no Instagram, eles infelizmente preferiram esperar o pior. Ou porque acreditavam que sua fé em Deus era o suficiente para curá-las, ou porque elas estavam blindadas, acreditavam estar blindadas do coronavírus. Mas só a fé não blinda ninguém. E estes casos demonstram exatamente isso. Não importa o quão você acha que você é o escolhido de Deus, o escolhido para salvar a humanidade, o escolhido para ficar sem estar doente. Como o pregador Gerald O'Glynn, que disse, eu sou essencial por ser um pregador. Ou seja, ele estava se comparando realmente às atividades que são consideradas essenciais, como a atividade dos médicos, dos porteiros, das pessoas que trabalham em supermercados. Enfim, ele estava se comparando como algo essencial e que a atividade dele poderia continuar. Mas vamos parar para pensar. Você é um pregador, você fala de Deus, você fala do mundo espiritual. Por que não falar sobre isso online? Por que não falar sobre isso numa live? Por que não fazer o que você faz, mas da sua casa, sem colocar as pessoas em risco, sem começar a falar assim, não, gente, vamos lotar as igrejas, vamos lotar os shows, vamos lotar todos os locais, tá tudo bom, tá tudo certo. Eu acho que realmente, só quando essas pessoas ignorantes, essas pessoas que não entendem da ciência, pegarem o vírus, ou quando elas tiverem alguém muito próximo, o seu parceiro, a sua parceira, seus filhos, etc., é que elas vão entender a gravidade do vírus. Então, sempre que eu falo aqui sobre o universo cristão, que eu falo aqui sobre a grande hipocrisia, o grande teatro desse universo, ou então o perigo real que esse universo pode trazer por pessoas que ignoram completamente a ciência, que ignoram os médicos, as pessoas elas vêm com muitas pedras na mão e vão falar sobre teoria da conspiração. Eu sei que vai ter gente aqui comentando, não morreu de coronavírus, morreu de outra coisa, morreu de infarto e não sei o quê. Gente, são dados oficiais, são notícias reais. Infelizmente morreram por conta da própria ignorância. Se tiverem ficado em casa, talvez não passassem por isso. É óbvio que só ficar em casa não adianta, a gente ainda não tem uma vacina, não temos a cura. A fé em Deus não vai curar ninguém. Eu acredito especialmente na natureza, no universo natural. Ou seja, a gente tem que entender o que a natureza nos diz. Existe aquele ditado, faça a sua parte que eu te ajudarei, assim disse Deus. Será que essas pessoas estão fazendo a parte delas?
A quarentena não é algo legal, ninguém quer ficar de quarentena, ninguém quer ficar preso dentro de casa, ninguém quer ter as restrições da sua liberdade. Eu não quero, ninguém quer, mas é essencial se a gente pensa no coletivo, se a gente pensa no todo, porque pode ser com a gente ou com pessoas que a gente ama. Se a gente simplesmente ignorar, se a gente simplesmente falar, não dá, eu preciso trabalhar, a economia vai parar de um jeito ou de outro. Ou vai parar porque as pessoas vão para o hospital, vão morrer em massa, ou vai parar porque a sociedade realmente entendeu o que está acontecendo e vai se organizar para que a gente consiga, de forma o máximo que puder, controlada, realmente entender o que está acontecendo e realmente fazer o melhor dentro dessa tragédia toda. Agora, sair por aí pregando que as pessoas devem lotar as igrejas, vamos rezar para que Deus nos ouça. Não é necessário. Se Deus é onisciente, para que lotar a igreja para rezar para que ele ouça? Ele já sabe, ele já está ciente do coronavírus. Se você acredita que Deus é onisciente, que Deus é onipresente, ele já sabe. Você não precisa lotar a igreja, você não precisa berrar para que Deus te ouça. Você pode rezar do canto da sua casa. Por que as pessoas lotam igrejas? Por que as pessoas elas vão em centros? Porque é a energia da egrégora que ocorre ali. Então as pessoas elas vão em centro porque sabem que quando muitas pessoas se unem por uma causa em comum, colocam suas mãozinhas lá para cima, seja num show de rock ou numa igreja, elas vão criar energia. E essa energia vai ser direcionada por alguém. Ou para o artista, que vai alimentar ainda mais a sua fama, vai alimentar ainda mais os seus hipersigilos, ou para o pastor, que vai alimentar ainda mais a sua fé. Então, neste momento, essa corrente ela precisa ser feita com distanciamento social. Eu entendo que você queira fazer uma corrente para curar, para ajudar a cura contra esse vírus, contra essa pandemia. Ok, faça isso com distanciamento social. Hoje, com a internet, a gente tem essa tecnologia suficiente para fazer a corrente da egrégora. Existe a egrégora no astral, que a gente chama, né? Se você acredita realmente em magia, em bruxaria. Então, minha gente, a ignorância está nos matando. A ignorância, ela não está nem aí. O vírus não está nem aí. Se você é cristão, se você é do capeta, se você é do rock, se você é do pagode, se você é branco, se você é negro, se você é rico ou se você não é. O que acontece é, sendo rico, você pode ficar aí solto, livre e leve na sua mansão. E sendo pobre, você tem mais contato com pessoas, porque as casas são menores, geralmente você tem famílias maiores vivendo em espaços menores, e daí, infelizmente, os pobres são os mais vulneráveis nesse momento. Então é uma questão que a gente tem que entender a ciência, que a gente tem que buscar a ciência. Eu vou repetir aqui a frase: dê a Deus o que é de Deus, ou ao diabo o que é do diabo, se você quiser acreditar no diabo, ou em Deus, ou em Satanás, ou qualquer que seja a mitologia, a sua crença, a sua fé. Dê a este ser o que é deste ser, ao espiritual o que é do espiritual, e dê a ciência o que é da ciência. Se a gente for ignorar o cientista, a gente vai pagar um preço muito grande pela nossa ignorância. Então, quando eu fiz as minhas previsões para 2020, se você olhar nesse canal aqui, previsões para 2020, eu falei, o sol ia queimar muita gente. O sol ia iluminar muita gente, mas queimar muita gente. Este é o ano do sol. Falei sobre justiça, etc, etc. Então, gente, a justiça ela vai cortando todo mundo. Porque essas pessoas que estão pregando ignorância, elas vão colher a ignorância de volta. E eu não estou dizendo aqui que eu estou imune contra isso, não. Apesar de fazer as minhas magias, apesar de fazer as minhas proteções, não estou dizendo isso em nenhum momento, tá, galera? O que eu estou dizendo é que a gente tem que fazer o mínimo para realmente não contrair esse vírus ou não propagar o vírus, porque às vezes a gente pode ser assintomática e pode levar esse vírus para pessoas mais idosas, pessoas em condições de vulnerabilidade. Então a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter a mente aberta, tem que entender tecnologia, tem que entender ciência, gente. A gente precisa de um novo iluminismo. E dessa vez eu não quero um iluminismo que seja só
materialista. Eu quero um iluminismo que também esteja aberto para o espiritual, que também esteja aberto para as crenças, que também esteja aberto para tudo isso. Agora, se a crença se opor à ciência, o que vai acontecer, minha gente, é que nós vamos perder. Nós vamos perder. Se nós formos a pessoa que prega para Deus, só para Deus, parece que ele não vai ouvir, porque a gente não está fazendo a nossa parte. A gente vive no mundo encarnado, no mundo material, que também é amplamente espiritual, mas a gente tem que entender como é que funciona. Dê ao espírito o que é do espírito e dê ao cientista o que é do cientista. Então não adianta, se o médico fala assim, olha, você está com diabetes, você precisa se alimentar melhor, você não pode comer doces. Você começa a comer doce e fala assim, ah não, eu vou aqui orar para Jesus, ou eu vou orar aqui para Ganesha, ou eu vou orar para qualquer que seja a sua crença, que não tem problema, basta eu orar que eu posso continuar comendo meu doce. Meu filho, o seu Deus, a sua crença vai olhar para você e falar assim, esse aí não entendeu, foi nada, eu coloquei ele ali para ele estudar, para ele passar por essa experiência na carne, para ele entender como é que as coisas funcionam, e ele simplesmente ignorou completamente, ele não entendeu nada, e agora fica aí de mimimi pedindo ajuda, sabe? Olha, se eu fosse Deus ou deusa e tivesse ouvindo essa gentalha que tá sendo completamente ignorante, me pedindo ajuda, eu ia ficar realmente frustrada, porque eu ia falar assim, olha, o que você precisa não é de proteção, o que você precisa é realmente abrir a sua mente e entender como o mundo funciona, como o básico do mundo funciona, tá? Então, assim, não adianta, se você não lavar a sua mão e colocar a sua mão na lama, colocar a sua mão em algo que tá cheio de vírus e você nem sabe, colocar a sua mão em algo contaminado, radioativo, não adianta orar para Deus, que Deus não vai te ouvir, tá? Porque você está diminuindo a probabilidade. O que eu tento mostrar para vocês, de maneira usando até mesmo a matemática, é que a oração, o ritual, a magia que você faz, ele é para aumentar a probabilidade. Se você se comporta completamente oposto a isso, você está diminuindo a sua probabilidade. Então vamos supor, eu rezo para o meu Deus ou eu faço o meu ritual para aumentar a probabilidade de não contrair o vírus, de estar protegido, de ter uma imunidade alta, etc. Então eu rezei, ok, quero aumentar a probabilidade. Mas na prática, eu vou lá abraçar todo mundo, eu vou lá na minha festa ou na minha igreja, eu vou lá onde tem muita gente. O que eu tô fazendo? Eu tô diminuindo a probabilidade na prática. Então, gente, pessoas com pensamentos conflitantes, ou então a sua ação tá conflitante com o seu desejo, isso você só tá se prejudicando e serve para qualquer área da sua vida, serve para qualquer pessoa da sua vida. Então, o meu objetivo aqui hoje não é rir dos cristãos, não é falar assim, tá vendo como você é burro, você foi lá e colocou a sua igreja lotada. Porque, infelizmente, eu vejo esse comportamento também dentro dos ocultistas, dos conspiracionistas, das pessoas que querem realmente colocar a culpa do coronavírus em tudo, menos naquilo que querem achar copos de tempestade em tudo, menos olhar para a ciência, para os médicos, para aquilo que está sendo recomendado em todos os países do mundo. Então eu deixei para vocês nos vídeos anteriores o exemplo da Austrália, para vocês verem que deu resultado aqui, o lockdown deu resultado aqui, as restrições deram resultado aqui. Temos pouquíssimas mortes, ainda bem. Agora, nos Estados Unidos, que fica aquela coisa, o Trump não sabe se tem a restrição, se não tem, às vezes ele quer, às vezes não quer, ou no Brasil, ou então quando a população é muito ignorante, pede para abrirem tudo, o que acontece é um aumento muito maior das mortes, ok? Então vamos agir de acordo, gente, vamos ser pessoas fortalecidas mentalmente, intelectualmente, espiritualmente também, e não vamos cair nesses conspiracionistas. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande beijo e até o próximo.